Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Equação de Deus. Mais um vídeo de estudos da Palavra do Senhor. Lembrando a vocês que o conhecimento da Palavra de Deus traz proteção para as nossas vidas, traz segurança nas nossas decisões e que o objetivo de todo o conteúdo da Palavra de Deus é produzir vida em nós, mas não uma vida terrena, passageira, mas uma vida eterna. O assunto do vídeo anuncia o fim desde o princípio, demonstrando que o Senhor, Ele previu todas as coisas, ou melhor, Ele escreveu toda a história da humanidade. Por antecipação, Ele previu todos os acontecimentos, mostrando ali a sua onisciência, e Ele demonstra isso nos dias da criação. Esse é o comparativo que nós estamos fazendo, o comparativo entre os dias da criação, tudo aquilo que o Senhor criou, lá em Gênesis 1, comparando com os milênios da humanidade. Eu detalhei isso no vídeo anterior, esse é um vídeo de continuação, mas não tinha figura. E esse vídeo é um vídeo que eu preparei uma figura aqui para vocês, que eu creio que assim vai ficar melhor o entendimento, certo? Aqui eu coloquei a figura da menorá. A menorá é um candelabro de 7 velas, certo? E essa menorá, ela foi descrita por Deus, foi uma ordenança de Deus para Moisés, para que Moisés construísse a menorá, e o Senhor deu todas as instruções de como que ela deveria ser construída. Assim como Deus deu a descrição para Noé de como ele deveria construir o barco, o grande barco, né? Para se preparar para o dilúvio. A menorá, ela traz muitos significados, ela é rica de significados. E nesse material nós vamos falar do significado dela através dos milênios e através também dos dias da criação, certo? Como foi dito no vídeo anterior, eu vou só fazer uma recapitulação. Aqui nós vemos o comparativo aqui no dia 1. No dia 1, o Senhor criou separação entre luz e trevas. E no primeiro milênio, nós temos aqui a Era de Adão, que é a ciência do bem e do mal. Aí o versículo que nós trazemos aqui para a meditação, deixa eu só concluir aqui para clarear a imagem. Isso. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo bem o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, essa árvore da vida, nós sabemos que é Jesus Cristo, está lá escrito também em Apocalipse. É Ele que produz vida e vida eterna em nós. Amém? Então, assim, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão, que é Cristo, vida. Amém? No segundo dia, através das águas, Deus fez ali a separação de águas, águas de cima e águas de baixo no segundo dia. E vemos que no segundo milênio, a Era de Noé, também marcada aí pelas águas do dilúvio que cobre a terra. Então nós vemos aqui, deixa eu carregar aqui novamente. Veio o dilúvio, só um minuto que demora um tempinho para carregar a imagem. Agora, veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Então, esse foi o segundo milênio, marcado pelas águas do dilúvio, certo? E lembrando também que, como o nome do nosso canal é Equação de Deus, porque nós sempre procuramos buscar a exatidão, não dar a nossa opinião, né? Mas buscar a exatidão na palavra, essa exatidão matemática. E para todas as coisas Deus tem uma equação perfeita, certo? Então até aqui, do número 40, existe um significado. Se vocês continuarem acompanhando nossos vídeos, vocês vão saber até
entender de forma perfeita, inequívoca, o significado desse número emblemático, 666. Então, vários números na Bíblia têm um significado. Não é à toa que o dilúvio durou 40 dias, que a tentação de Jesus durou também 40 dias, o povo de Israel peregrinou no deserto durante 40 anos, e assim sucessivamente, onde nas Escrituras aparecem várias questões relacionadas ao número 40. Então, acompanhando aqui o canal, nós vamos construindo esse conhecimento, pouco a pouco, certo? No terceiro dia, o Senhor fez aparecer a porção seca e as árvores, né? Então, tudo era água na terra e o Senhor ordenou que surgisse a porção seca e as árvores frutíferas. Então, isso foi no terceiro dia. E no terceiro milênio, foi a era de Moisés, os profetas e da terra prometida. Foi o chamado, né, de Deus para Moisés para o início da terra prometida, a terra de Israel. E ali o Senhor construiu, fez frutificar, né, uma nação santa e um povo santo, um povo eleito, que através do relacionamento desse povo com Deus, nós podemos conhecer ali o caráter de Deus, onde também veio o Messias da descendência aí, desse povo, né, desse povo eleito. Veio o Messias, o nosso Salvador, o qual nós cremos que é o Filho de Deus e o Deus Criador de todas as coisas, certo? Então aqui, sempre que eu amplio a imagem, demora um pouco para carregar, né? Certo? Então o versículo referência que nós trouxemos é Gênesis 17, 5 e 6. Não mais serás chamado Abraão, mas não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te hei posto, far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então essa promessa se cumpriu, porque hoje nós cremos no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e espiritualmente nós fazemos parte da nação de Israel. Então essa promessa se cumpriu em nossas vidas, né? Reis e sacerdotes para o Senhor. Aí aqui no quarto milênio, como eu disse, é um milênio muito especial, porque aqui no quarto milênio, que foi quando Jesus nasceu, houve a transição das alianças, certo? E no quarto dia foi criados os luminares, lua, sol e estrelas. E veio Jesus Cristo com a representação aí da transição das alianças. A antiga aliança representa o sol, aliás, a antiga aliança representa a lua, a nova aliança representa o sol, e o povo remido representa aí as estrelas. Existem muitas passagens para explicar sobre isso, mas eu trouxe aqui uma que está em João 1,9. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo, certo? Então, Cristo, olha aqui, só para vocês verem a importância do quarto milênio. Quando Deus, eu estou diminuindo aqui a imagem para você ver que Cristo ele veio justamente no centro da menorá. Engraçado é que se você tirar o centro, o que acontece com todas as artes que estão do lado? Elas desmoronam, certo? As 3 da direita e as 3 da esquerda, elas desmoronam, porque todas as eras, elas estão aí firmadas em quem? No centro da arte, em Cristo, certo? Então, a antiga aliança, a lua, apontava para Cristo. Você vê aqui, ó, que todos os braços da antiga aliança, ela vai convergindo para o quarto dia, para o quarto milênio. Ou seja, toda essa mensagem aponta sempre para Cristo. E após ele, toda a arte da menorá, ela aponta também para Cristo. Então ele é o centro, né? O fundamento dos milênios, de toda a criação. Quando a gente entende isso, a gente entende também por que Deus vai exercer juízo contra a injustiça. E a injustiça é isso, é você não crer que ele era o Filho de Deus, é você não crer em todo esse mistério, em toda essa revelação, é você não estudar isso com afinco, é você rejeitar a verdadeira luz que veio ao mundo, certo?
E ao final eu vou explicar mais um pouco sobre essa questão. Olha só que tremendo, irmãos, como o nosso Deus, ele é perfeito e não existe nenhuma figura nas Escrituras que não tenha um significado. Não existe nenhuma vírgula, nenhum versículo sem sentido. Tudo tem resposta. E nós é que devemos nos render a essa verdade, procurar encontrar e meditar na palavra de Deus e não nos contentarmos com aquilo que é trivial, mas tentar sempre mergulhar em águas profundas, em conhecer cada vez mais, certo? Então, continuando aqui o raciocínio, aqui no quinto dia, nós vemos que Deus ordenou que as águas produzam cardumes, né? E as aves também no céu. Eu coloquei aqui só a figura dos peixes, mas depois eu vou preparar um material melhor. Inclusive, eu estou dando para um profissional melhorar esse meu material aqui, porque eu não tenho muita expertise para fazer isso, certo? Mas tem significado desses cardumes nas águas e as aves do céu. Mas eu coloquei apenas um aqui para a gente consolidar a conexão. O quinto milênio é marcado pela era da igreja, fundamentada nos apóstolos e nos profetas, né? A pescaria de homens, a igreja ela começa a ser edificada. Então tá aí a passagem que eu trouxe foi em Mateus 4, 19. Esperando carregar. Disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, para vocês verem que sempre existe uma conexão, né? Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Então Jesus ele preparou, né? Esse povo e ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, após a morte de Cristo, os apóstolos fundamentaram, né, o ministério da igreja e o quinto milênio foi marcado por isso, uma era de perseguição contra a igreja, mas também de muito poder, milagres e maravilhas. E após isso vem aqui o sexto dia, onde Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele criou também os animais terrestres. Aqui também eu não coloquei por questões de espaço, mas o importante é que a gente frisar que os animais também têm um significado, tá? Eles têm uma representação, mas aqui o que eu quero enfatizar é o homem, que é a coroa da criação de Deus, certo? E justamente nessa era do sexto milênio nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos praticamente no final do sexto milênio, certo? Então nós estamos vivendo aqui os últimos dias, onde Cristo vem buscar os seus remidos. E quando Cristo buscar, eu até coloquei aqui essa pedra que cai aqui ao final do sexto milênio, o que vai marcar o final do sexto milênio é a vinda de Cristo, certo? E eu coloquei essa pedra que vem, né? Tá a passagem aqui em Daniel. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e os esmiuçou. Daniel 2,34. Você pode ler o capítulo todo para entender a revelação, certo? Então, quando Cristo vier, ele vai encontrar duas classes de homem. Ele vai encontrar uma classe remida, que é de volta à sua imagem e semelhança, a imagem de Cristo, ou um homem à imagem de si mesmo. Aí eu coloquei, esse homem à imagem de si mesmo é o 666, certo? E lógico que não é tão simples, eu estou simplificando aqui, mas existem muitas conexões para a gente poder compreender a complexidade desse 666. E a Bíblia ela nos traz, né, essa clareza. Então, aqui em 1 a João, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz o seguinte: Agora, amados, 1 João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quando Cristo vier, nós vamos ter corpos transformados. Vamos deixar de ser esse corpo carnal, pecador, e vamos nos tornar em corpos glorificados. Mas todo aquele que tem essa esperança de se tornar
Assim como Cristo é, né, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então nós sempre devemos buscar a santificação, a purificação, né, viver uma vida de santidade aos pés do Senhor. Sabemos que todos nós temos pecados, mas nós nunca devemos nos conformar com o pecado. A gente sempre deve lutar contra o pecado, né, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. E aqui no 7º dia, o Senhor, ele criou o sábado. Sábado foi a criação do 7º dia, que é o descanso, né? Então, o Senhor, ele falou assim que o Senhor descansou de toda a sua obra e criou o sábado, né? E santificou, porque ele criou toda a sua obra e tudo que tinha para trás era bom, né? Toda a sua criação. E aqui também nós vemos a alusão do Senhor que após a vinda de Cristo vai ter um descanso, né? Que é o 7º milênio, que é o descanso do Pai. O reino milenar de Cristo, o descanso eterno. Esse reino milenar está aqui em Apocalipse, eu coloquei aqui, ó. Então vi os tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? E aqui em Hebreus 4, do versículo 9 a 11, diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, a nossa esperança é essa: entrar no descanso eterno, entrar no descanso de Deus. Nós estamos aqui, como eu disse no outro vídeo, nós estamos aqui, ó, Cristo veio no ano 0, né, que inclusive o nosso calendário fez essa transição. No calendário judeu é diferente, certo? O calendário judeu, ele começa contando aqui do início, vai até hoje. Houve umas alterações também, mas o nosso calendário, que foi feito pelo Papa Gregório, que é o que é usado na maioria das nações, falando isso para a ciência de todos, aqui no nascimento de Cristo é o ano 0. Se o nascimento de Cristo é no ano 0, nós estamos em 2021, com todas as mudanças de calendário, nós vemos que não resta muito para que se acabe o 6º milênio, para que seja concluído. Nós estamos vivendo literalmente os últimos dias na Terra e os sinais gritam isso para a gente, né? Todas as palavras proféticas acerca dos últimos dias estão se cumprindo. Então, que nós possamos estar preparados, né, irmãos? Porque a vinda do nosso Senhor está próxima. Amém? Algo também eu quero enfatizar com os irmãos, mas eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre isso, certo? Aqui, Jesus aqui, ele é o haja luz, ele é o início, ele é o princípio, ele é o meio, aqui no 4º dia, e ele é o fim. Então, só mais uma vez para vocês perceberem o que é a injustiça, né? A injustiça é rejeitar a Cristo. Essa é a injustiça que opera nas nações. E se vocês observarem a figura da menorá, aqui no meio ela tem a haste. Imagine que aqui seja a haste da cruz, né? E aqui para um lado seja um lado da cruz e aqui o outro. Você vê também então que a cruz, ela tem esse simbolismo, ela une as duas alianças. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre Cristo, nessa figura da menorá. Eu vou falar mais um pouco sobre as alianças, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, espero ter ajudado vocês a entender um pedacinho aqui da palavra de Deus, que possa edificar a sua vida, que essa mensagem também traga para você mais ânimo para conhecer os mistérios da palavra de Deus, porque realmente vale a pena
Existe um versículo que diz o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Esse perecer, irmãos, nas Escrituras, é ir para o inferno. Não é perecer de passar algum tipo de dificuldade na terra, como alguns acreditam. Se você ler o capítulo todo, ele está falando de condenação. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas tomam decisões erradas porque não têm o conhecimento suficiente. Acham que estão fazendo certo, né? Temos versículos na Bíblia que apontam isso. Tem um versículo que diz: Senhor, mas em teu nome nós não expulsamos demônios e não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque Ele é o verbo, né, irmão? O mundo foi criado através do verbo, pelo poder da palavra, né? Haja luz e houve luz, haja separação. Então, foi o verbo, a palavra que criou todas as coisas. Né? E essa palavra, nós temos ela, um pedacinho, né, dela através das Escrituras. E a palavra diz que Jesus, ele é o verbo, né? O verbo se fez carne. Então, quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, é uma forma de adoração, de glorificação e de rendição. Tá bom, irmãos? Então, mais uma vez agradeço. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, para que juntos nós possamos aprender aqui mais na palavra de Deus. Se você tiver alguma sugestão, coloca nos comentários, alguma pergunta, ou se tiver algo também a acrescentar ao nosso conhecimento, nós também ficaremos muito gratos. Amém? Então, obrigada, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor reine no coração de cada um de nós.